Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Semana passada eu trabalhei uma introdução sobre o que é o Evangelho, para que hoje a gente entrasse, na verdade, no Evangelho da Graça. Mas eu vou voltar um pouquinho na introdução de semana passada, no assunto de semana passada, para a gente poder ter um pouco mais de entendimento junto com isso. Primeira coisa, gente, o Evangelho é uma boa notícia, ok? O que é o Evangelho? Uma boa notícia. Semana passada eu insisti muito com isso, falei muito sobre isso, e realmente eu estou particularmente muito tocado com essa verdade. Gente, então, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Tá ok? Diga comigo, o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que o Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Não é um bom conselho sobre o que nós precisamos fazer para que Deus não fique mais chateado conosco. E nós percebemos que muitas vezes nós, ao invés de anunciarmos o Evangelho como uma boa notícia, em que Deus já solucionou um problema causado pelo homem chamado de pecado e o fez isso em Cristo, nós pregamos bons conselhos que as pessoas basicamente não conseguem viver. E isso é quase que contraditório, e o tema da graça é um tema extremamente delicado, é um tema extremamente mal compreendido. Então, se você tem um pouco mais de entendimento das Escrituras, durante a exposição da palavra, você vai ter alguns temores, você vai pensar, poxa, o que ele quis dizer com isso? Mas aí espera que é uma série, tá bom, irmão? Vou ter várias semanas para a gente ir desdobrando. Mas, entenda isso, o Evangelho é basicamente uma boa notícia a respeito da obra consumada de Deus em Cristo a favor dos homens. Está feito, amém? E o grande problema que nós enfrentamos muitas vezes é que nós não conseguimos desfrutar a vida abundante que o Evangelho promete. Olha o que a Escritura diz em Atos capítulo 5, versículo 20. Atos capítulo 5, verso 20. As Escrituras dizem assim: depois da libertação dos discípulos, então um anjo, o versículo 19 diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. O Evangelho é uma boa notícia a respeito de uma nova vida. Agora, o que eu preciso compreender é que o estar em Cristo é um fato consumado. O que eu quero dizer com isso? Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você está perdoado, ou você não está perdoado. Ou você é salvo da ira de Deus, ou você é o alvo da ira de Deus. Quem está me entendendo, diga assim. E me parece que nós queremos um Evangelho incompleto. Lá vai eu tocar em temas delicados. E porque eu estou na minha igreja local, nem vou me preocupar em explicar muito, porque se você quiser entender, você vai ter que andar com a gente para entender mesmo o que a gente pensa sobre essas portinhas, janelinhas que eu vou abrir agora. Peraí, eu creio num Evangelho completo ou num Evangelho incompleto? Vou te mostrar que talvez você está crendo num Evangelho incompleto. Você não entendeu, talvez, que o Evangelho é a obra consumada de Deus em Cristo. Está feito? Se está feito, significa que não há nada que eu deva fazer. Já está realizado. A minha parte quanto ao Evangelho é crer. É o que eu preciso. Eu preciso confiar. Eu preciso crer no meu homem interior, não apenas na minha mente, não apenas no meu intelecto, que Cristo já solucionou o problema causado pelo homem, chamado nas Escrituras de pecado. E nisso
Cristo eu posso experimentar uma nova vida. E você percebe que o anjo diz: anuncie todas as palavras desta vida. Eu vi um determinado autor, um daqueles que tem muito me influenciado agora, Timothy Keller. Eu vi ele rebater uma frase que ninguém na história desse país, como disse alguém, que agora é nosso vizinho, que nunca antes na história desse evangelho eu vi rebatendo. Me assustei. Não, eu gosto desses caras. Eu tenho uma quedinha pelos caras subversivos. Sabe qual que é a nossa linha teológica aqui na família dos que creem? Tanto vocês são calvinistas ou arminianos, nós somos divergentes. Entendeu, irmão? Se você quer entender nossa teologia, você tem que assistir a série. Entendeu? Vocês são o que? Divergentes. Porque a gente perde muito tempo tentando, embora eu estou brincando com isso, claro que eu não estou menosprezando os séculos de história e de ensino de grandes homens de Deus como Calvino e Arminio e todos aqueles que por eles foram influenciados. Por favor, a gente não é esse tipo de gente que acha que chegou agora e vai fazer uma coisa nova. Não, estou só brincando que querido, tem coisa que ninguém fechou ainda. Não é você que vai fechar no culto de domingo ou chegando agora que 5 anos no evangelho você vai resolver a matemática do Calvino e do Arminio. Não resolve assim, irmão. Os caras devem estar lá com o reino tretando. Jesus deve estar, calma. Não, mas eu fui escolhido. Não, eu me escolhi. Então, agora eu preciso entender uma coisa. E isso soa mais calvinista, é verdade. Os calvinistas gostam disso. O evangelho é a obra consumada de Cristo, já está feito. Não ficou nada por se fazer. Agora pergunta: se o evangelho é a boa notícia a respeito do que Deus já fez por mim em Cristo, e não um bom conselho sobre como eu posso agradar a Deus, porque Paulo diz aos Efésios que Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo. Ele chama Cristo de um amado. Eu acho muito legal que a Bíblia fala umas coisas sobre o homem na condição do pecado. Diz que a gente é desagradável, porque se fomos feitos agradáveis em Cristo, nós éramos desagradáveis. Então, fora de Cristo, você é desagradável. E aí a Bíblia também vai dizer que fora de Cristo, e muitas vezes isso também pode ser em Cristo, diz que o Espírito Santo ora por nós porque nós não sabemos orar como convém. É porque a gente consegue ser tão desagradável que quando ora é inconveniente. Se a gente não sabe orar quando convém, quando nós oramos, somos. Sabe por que nós somos inconvenientes? Porque nós estamos pedindo coisas que Deus já nos deu. E o que Deus nos deu? Uma vida abundante no Evangelho. Mas o que a gente está pedindo? Bênção, conquista e vitória financeira. É inconveniente. Quem está me entendendo? Porque em Cristo, e eu gosto desse paradoxo do Evangelho, ninguém consegue deixar essa matemática. Porque a mensagem de uma nova vida, e Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Você tem tido uma vida com abundância? Se talvez você não tenha tido uma vida com abundância, é porque você não tem crido na mensagem completa do Evangelho. E se você não tem crido na mensagem completa do Evangelho, você tem acreditado no Evangelho incompleto. Não tem um meio termo. Ou você está em Cristo, ou não está. Ou você recebeu perdão de pecados, ou não recebeu. Ou você está salvo da ira de Deus, ou você é o alvo da ira de Deus. Então, eu estou convencido que o problema dos evangélicos é o evangelho que eles acreditam. Gente, a conta não fecha. O último censo do IBGE disse que para cada 4 brasileiros um evangélico. A minha vontade é de perguntar para quem fez esse censo: é agora que eu começo a gritar desesperado com vergonha, ou posso esperar mais um pouco? Porque como alguém pode me dizer que existem 50 milhões
que nasceram de novo, que andam no Espírito que Cristo andava, e o Brasil está como está. A conta não fecha, gente. A conta não fecha. Gente, o que foi isso do Bolsonaro? Pelo amor de Deus, gente. Você tem liberdade para votar em quem você quiser votar. Embora eu não vou falar disso agora, aqui não vai ter esse papo que a gente não se envolve com política. Não, a gente se envolve com tudo que Deus se envolve. Política, Deus se envolve também. Tá bom? Mas você vota em quem se quiser, tudo bem, não tem problema. Mas espera aí, cara. O que é isso? A gente está na Colômbia, né? Pelo Pablo Escobar. O que é isso? Quase mataram o cara que é candidato ao presidente do Brasil. Você sabe que eu vou votar, viu? Gente, pelo amor de Deus, gente. Você sabe como que uma notícia dessa chega lá fora dos Estados Unidos? Os americanos já acham que a gente é índio. Acham que a gente é índio. Fechada. Aí chega a notícia lá, esfaqueado. Eu disse, poxa, tiro fica mais bonito, parece que a gente é mais moderno. Facada é um bagulho indígena mesmo. Pelo amor de Deus, não ficar. Gente, olha só. Como que podem existir 50 milhões de pessoas que desfrutam de uma nova vida em abundância? É claro que não existe. Você sabe, quando ocorreu o primeiro censo, que eram aproximadamente 42 milhões mencionaram, um grupo de anciãos se reuniu no interior de São Paulo para pedir perdão ao Senhor por aquele dado. Eles falaram, Senhor, nós pedimos perdão porque você sabe em nós que isso não é verdade. E esses irmãos clamando e orando, isso foi só o datafolha deles. Anciãos, irmãos experimentados, eles falaram, provavelmente nem 10% desse número nasceu de novo. Não existem no Brasil 10 milhões de pessoas que conhecem o Cristo. Não existe, gente. Não existe no Brasil 10 milhões de pessoas que conhecem o Evangelho. Não existe. Porque quando existir, a gente vai ficar sabendo. A Jocum mesmo vai acabar. Não vai ter mais o que fazer. Não vai ter mais trabalho. O sonho do Lora ainda. A onda cumpriu, acabou. Então, qual que é o problema? Veja bem, se tem 50 milhões de evangélicos e a nossa nação está como está, o problema está com os evangélicos ou com o evangelho? O que vocês acham? Está com os evangélicos. Então, precisamos entender isso, ok? O que é o evangelho? É uma boa notícia a respeito de como Deus já nos salvou em Cristo Jesus. E agora há uma nova e abundante vida disponível para todo aquele que pelo Espírito creu nessa mensagem e que pelo Espírito rende-se à vontade de Deus todos os dias. Isso é o Evangelho. Mas não é um esforço do homem, não é uma obra da terra para o céu, é uma obra do céu para a terra. Quem está entendendo? Eu vou insistir nisso porque eu estou cansado. Eu já quase descrevo o Evangelho. Por quê? Por causa dos evangélicos. Eu já tive crises com Deus. Não tinha que estar falando nada disso. Eu tinha pensado de bom hoje. Eu já tive crises com Deus, orando por pessoas que eu dizia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não pode ser, o que está acontecendo? Eu estou 10 anos ensinando esse cara sobre o Evangelho, não pode ser verdade. Aí eu começava a pensar, será que isso não é uma loucura? Será que não estão tudo louco? Aí um dia eu entendi, demorou para entender. Jesus falou, Leandro, ele não nasceu de novo. Tipo, você está 10 anos na igreja, ele canta, ele chora. Ele não nasceu de novo. Eu disse, meu Deus. Aí eu comecei a descobrir uma coisa. Que na verdade a gente não está desfrutando dessa nova vida. A gente está flertando com esse Jesus. Até porque ele nos parece alguém que vai resolver todos os nossos problemas. Então, poxa, quem que não gosta de Jesus? É um parceirão, vai te abençoar, vai curar teu bico de papagaio. Esse Jesus é como não quer, irmão. Mas então precisamos compreender isso. Não é algo que fazemos, é algo que foi feito por nós. Ok, gente? Ok? Amém? É que crente só sabe responder amém e a gente quer dar uma removida
sim, ok, tamo junto. Ok? Então, isso é o Evangelho, é o que Deus já fez. Agora, basicamente, semana passada eu tentei entrar nisso e não consegui, eu quero entrar agora. Primeira coisa, qual é o efeito, depois a gente vai entender isso, do pecado. Vamos abrir Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Esse tempinho é valioso. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse, verso 10: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, e porque estava nu, escondido. A primeira coisa, escuta isso. O primeiro efeito da queda, a primeira coisa que o Evangelho então resolve em mim é o medo e a vergonha. A primeira coisa, a queda causou separação, a separação entre o homem e Deus. E qual foi a primeira coisa que separou-se após a queda? Você de si mesmo. Sabe por quê? Presta atenção. O homem sentiu vergonha de si mesmo pela primeira vez. Você foi separado psicologicamente, psique, alma, tudo, de você mesmo. Isso causa medo e vergonha. É por isso que eu disse semana passada que, embora eu entenda sim que depressão é uma patologia, eu também preciso defender que eu acredito que o Evangelho bem compreendido é suficiente para curar qualquer depressão. Eu não acho que é frescura, eu não acho que é coisinha, não, eu não acho. Mas eu tenho plena convicção que vergonha e medo são o primeiro resultado da queda, de ser separado psicologicamente de si mesmo. Quando nós olhamos para nós mesmos e a gente não gosta daquilo que vê, e por isso nos escondemos. E Deus diz: o que você está fazendo? Olha o homem se escondendo de Deus. Imagina Deus parado assim. O que vocês estão fazendo aí, cara? Estou bocado. A Escritura diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Antes que a palavra venha à boca, você já conhece. Então, o que o pecado causou? A separação do homem com Deus. O que essa separação resultou? A separação psicológica de mim, comigo mesmo. Vergonha e medo. Primeira coisa que o Evangelho resolve. Por quê? Porque agora você não olha para você, você olha como Deus olha para você. Quem está entendendo? Agora não é mais o que você pensa sobre você, agora é sobre o que Deus diz sobre você. Quem está me entendendo? Essa é a chave. Vergonha e medo foram o resultado imediato do pecado. E aí eu percebo o seguinte: muitos irmãos, ou nem tão irmãos assim, alguns primos, na igreja, dizendo que entenderam o Evangelho, mas ainda são cativos do medo e da vergonha de si mesmo. E a gente, se Deus quiser, eu consigo pregar essa mensagem hoje, ou ela vai ser parte B semana que vem. Mas tudo bem. Mas eu preciso compreender isso. O Evangelho soluciona a forma como eu vejo a mim mesmo. Por quê? Porque eu passo a viver como Deus me vê. A culpa, a vergonha e o medo são a primeira consequência do pecado. Quem está me entendendo diz sim? Sim. Segunda coisa,
versículo 7. Olha o que diz o verso 7. Então foram abertos os seus olhos e foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Separação social. Primeiro, separar-te psicologicamente de mim mesmo, culpa, vergonha e medo. Depois, separado do meu próximo. Eu olhei para ele e falei: credo, você também é feio pra caramba. Aí a mulher falou: não, vocês é estranho demais, cara. Por quê? Porque agora eles não se viam mais como Deus os via. Agora, mano, sabe qual que é essa parada louca? Então foram abertos os olhos de ambos. Você tem que se perguntar para você: eles não enxergavam? Quem assistiu Matrix? Levanta a mão quem assistiu Matrix. Ó, lição da semana: assistir Divergente. Sério, gente. E a série toda de Matrix. Entendeu? Quem entendeu o Evangelho? Vai por lá. Só que você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, não pode. Mas se você ler a Bíblia, você pode. Assim, lembra? Assistir filme é pecado? É pecado para quem não lê a Bíblia. Para mim é uma bênção. Jesus me abençoa. Se você não lê, isso é pecado. Brincadeira. Gente, você lembra do primeiro filme? Quando o Neo encontra com o Morfeu? Duas filhas. Quem lembra disso? Uma azul e uma vermelha. E o Morfeu fala: Neo, você escolhe. Se você tomar a pílula azul, você vai dormir e acordar e nada terá acontecido. Se você tomar a pílula vermelha, você vai ver o que você nunca viu. Isso foi o que aconteceu com o homem no jardim. Escuta, sabe o que é Matrix? Uma realidade paralela. É quando você passa a interpretar as coisas aquém de Deus. E o Evangelho é a cosmovisão de Deus. É como Deus interpreta e vê todas as coisas. É como Deus te vê, como Deus me vê, como Deus vê todas as coisas. Agora, o homem caído está na Matrix. Cria uma realidade paralela. Cria uma interpretação sem Deus do mundo e das pessoas. Então, eu tive vergonha e medo por causa da culpa. E a próxima coisa, a separação social. Eu me separei do meu semelhante, do meu próximo. Então você percebe isso com muita clareza. E depois o homem é separado fisicamente da criação. É quando ele vai experimentar a morte. E agora a própria criação vai se rebelar contra o homem. Versículo 17 diz isso. Olha o que diz o verso 17. E Adão disse: porquanto desse ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Verso 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que Deus falou? Agora a terra não vai te responder mais. Sabe qual é a estrutura original do homem? Quer entender? Mais um filme, Avatar. Estou pregando o Evangelho. 100% Evangelho. Quer entender? Avatar. Quem assistiu Avatar? Levanta a mão aqui. Graças a Deus. Quem não assistiu, tem que assistir para entender a mensagem. O que é Avatar? A criação responde ao ser que governa ela. Mas a queda, o pecado, causou também a separação física do homem e da criação, que na verdade era uma mesma realidade. Por quê? Porque o homem também é um ser criado, embora seja distinguido da criação por causa da imagem de Deus, mas é criação. E na criação bendita de Deus,
A terra responde ao homem. Agora o homem, Deus falou: Adão, agora você vai do suor do teu rosto. Sabe aquela coisa que você deixava cair uma semente? Não vai acontecer mais. Agora você vai ter que ralar, cavar fundo para achar água. A terra não vai te responder. E a criação produziu espinhos. Não tinha. O homem era um lavrador da terra. Então agora ele vai lidar com a mão, mas a terra vai feri-lo. Você percebe o que está acontecendo? O que são maremotos e terremotos? O que são tufões? É a terra separada fisicamente do homem, que foi originalmente criado para governá-la. Aí Jesus deu demonstrações. Eu já estou no evangelho eterno aqui, mas eu quero sair disso. Jesus deu demonstrações do que um ser humano criado à imagem de Deus pode fazer, a ponto de dizer para o vento: fica quieto. E os discípulos falaram: caramba, velho, o cara falou com a tempestade. Ele disse: cala a boca, sabia? Jesus disse: cala a boca. O mar copia aqui. Meu Deus, o que é esse cara? Ele estava mostrando: eu sou o primogênito de uma nova raça. Agora, isso é evangelho eterno. Volta. Agora, o que acontece? Então, por exemplo, só para você não achar que isso é muito místico, sinais dessa coisa é a capacidade que nós temos em Cristo, pelo Espírito, de curar enfermos, de fazer o corpo físico de alguém voltar à condição original, saudável. Por quê? Porque eu estou reconciliado com Deus e agora eu estou reconciliado com a criação, então eu tenho autoridade sobre ela. Eu posso dizer: câncer, você não pode ficar aí, você não existia no projeto original, saia daí agora. Aí daí você vai me dizer: ah, Leandro, isso é bonito de ouvir. É porque você nunca experimentou. E por que você nunca experimentou? Porque você crê num evangelho incompleto, num evangelho que não está pronto, que tipo, Deus resolveu mais ou menos os problemas que nós causamos. Eu não testemunhei aqui, mas uma vez, não que eu me lembre assim, no ano passado ou retrasado, foi para me lembrar melhor, eu fui fazer aquela viagem para o interior do Pernambuco, e um dia antes eu tive uma crise de choro muito grande. E olha, quem me conhece nem acredita, mas eu tive, é verdade. A ponto de a Fran ligar para os irmãos do presbitério, eu não sabia, e dizer: olha, não vou deixar o Leandro viajar, eu acho que vai acontecer uma desgraça. Na verdade, eu estava fisicamente, emocionalmente, estava tudo. Eu ia sair para dar uma vontade de chorar, eu ia sair para 10 dias de viagem. Eu olhei para o meio, me agarrou no meu pescoço, comecei a me dar um negócio para mim. Meu Deus, o que eu vou fazer 10 dias fora? Meu Deus, eu não vou. E aí a Fran falou: amor, então não vai. Eu falei: os irmãos do Pernambuco compraram a minha passagem numa luta, eu preciso honrar ele. Lá fui eu. Depois de chorar muito, daí a Fran ligou, me ligaram, não adianta, né? Deus abençoe, meu avô. Fui. No caminho fiquei gripado. Fiquei ruim. Eu falei: por Jesus, cheguei. Aí eu cheguei. Fiz aquela viagem longa até o Recife. E daí eu ia de carro até o interior do Recife. Daí tinha uma irmã da igreja que estava lá, que é médica e tal, e ela estava indo para lá e ela ia dar carona para o pastor não ia ter que me buscar. Só que ela não dirigia à noite. Daí eu ia ter que dirigir. Daí eu fiz aquelas escalas, né? Quem voa sabe, no Brasil, né? Conheceu a nação inteira e cheguei no Recife. E aí peguei um carro, mais 4 horas de estrada, para chegar na hora de pregar. Eu cheguei 5 minutos antes do culto, um calor insuportável. Eu gripado, emocionalmente abalado. Meu Deus, o que eu faço, Jesus? O que eu vou fazer agora? E daí eu preguei uma mensagem que eu nem sei o que eu preguei. Terminei o culto, falei: ai meu Deus, eu quero ir embora. Aí o pessoal veio falar comigo. O pastor falou: a gente vai jantar na casa dos irmãos. Meu Deus, que beleza. Eles não são crentes, aleluia. Mas, e tem o seguinte: o que tem? Tem o diabo lá. Tá vendo lá? Falou: não, a dona da casa é uma moça de 30 e poucos anos, 40 anos, eu acho. E ela descobriu um câncer terminal.
pastorzinho. E a gente queria que você fosse lá orar por ela. Aí eu falei, meu Deus. Eu acho que você está na minha cara, eu estou com cara de alguém que vai curar alguma coisa. Eu vai curar a mim mesmo, mano. A gente foi na casa dessa mulher. Resumindo, Scott e a Sherry dos Estados Unidos estavam conosco, nossos amigos da América, muitos que conhecem. Resumindo, eu fui orar por ela, eu fiz aquela oração mais brava da minha vida. Senhor, esmaga esse câncer agora. Esmiuça. Pronto, você crê? Eu creio. Então eu também creio. Resultado, ela foi curada. E sabe o que os médicos falaram? Que quando abriram ela, o caroço do câncer estava espedaçado dentro dela. Sabe o que aconteceu? Eu fui para Harvard, nos Estados Unidos. Eu tenho que, não é que eu estou falando, eu tenho. Ela me mandou o print do médico, falando: a gente vai estudar o seu caso, porque é daqueles casos que a gente não consegue explicar como é que aconteceu isso. Sabe, porque aquele dia eu comecei a entender isso que eu estou falando. Eu tenho autoridade sobre a ordem criada, porque eu estou reconciliado com ela também, por causa da minha reconciliação com Deus no Espírito, amém? E não é uma coisa legal de se ouvir, é uma coisa gostosa de se experimentar, amém? Amém, gente? Amém. Então, esse primeiro, separado psicologicamente de mim mesmo, separado socialmente do próximo, separado fisicamente da criação. Então, agora escute, em última análise, todos os problemas, escuta, todos os problemas da humanidade são sintomas. A separação de Deus é a causa. Todos os problemas são sintomas. Então, escute uma coisa, presta atenção. O que você vai entender? De fato, o Evangelho. Todos os problemas da humanidade, todos os problemas de caos, toda a desordem na criação, todos os problemas da alma do homem, todos eles são só sintomas. A causa é a separação de Deus. E o Evangelho resolve isso. Então o Evangelho resolve todos os problemas. E aí você precisa decidir: você crê num Evangelho completo, numa obra salvífica plena ou incompleta? Você acha que Jesus te salvou mais ou menos ou te salvou? Porque não tem mais ou menos. Vou repetir: ou você está em Cristo ou não está em Cristo. Ou você está perdoado ou não está perdoado. Ou você é alvo da ira de Deus ou você é salvo da ira de Deus. E aí eu preciso compreender. A gente trabalhou um pouco a respeito da ira de Deus, e eu quero hoje ir direto para a grande consumação da ira de Deus. O que é de fato a ira de Deus? Lucas 22, 42. Quem está me entendendo, diga assim: gente, eu estou feliz, hein? Eu estou gostando disso que eu estou falando. Sabe por quê? Porque eu gosto do Evangelho. Eu não sei, se não servir para vocês, serve para mim. Eu saio com mais fé, né? Talvez vocês não vão sair, mas eu saio com O Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, em Romanos 1,16. E aí você talvez precisa ser um cara igual eu, para saber que isso funciona, já. Talvez você precisa ter sido um ex-dependente químico órfão de pai. Aí você vai saber, realmente o Evangelho completo. Por quê? Porque eu não poderia estar aqui. Quem está me entendendo? Amém? Lucas 22, 42. Dizendo, a oração de Jesus já dizendo: Pai, se queres, passa de mim, venha para lá, para mim, filho. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Então escute, para a gente chegar no nosso de fato, qual é então o resultado da ira de Deus? Ele está escondido nesse verso, tão conhecido e pouco compreendido. Vou repetir: todos os problemas da humanidade são sintomas. A separação de Deus é a causa. O Evangelho é uma boa notícia a respeito de como Deus nos salvou. Do que? Da sua ira. E nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Amém? Efésios 1, Romanos 5. Meu Deus, doutrina neotestamentária.
Isso é o Evangelho. A boa notícia de como Deus me salvou. Do quê? Da sua ira. A Escritura vai dizer em Efésios que éramos por natureza filhos da ira. Efésios 3:3. Cara, isso é muito doido. Você não entendeu? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando um homem nasce na terra, ele já é alvo da ira de Deus. Ixi. Sabe o bebezinho vai para o céu? Até 7 anos? Não, Davi disse: em pecado eu fui concebido. Não é que você já nasce em pecado, você foi gerado no pecado. Meu Jesus, que socorro. Só o Evangelho pode resolver isso, cara. É isso que é. Olha, eu estou vendo aqui os nossos bebezinhos aqui, ó. Lá foi a Keila falar com ela: me ajuda aqui com o joguinho do celular. Os nossos estão lá embaixo. Olha aqui, gente. Nossos bebezinhos que são lindos precisam se converter. Sabia? Qual que é o papel do pai, Fernando? É levar o filho até o encontro com Jesus e com o Evangelho. Para quê? Para ele não ser alvo da ira de Deus. Porém, eu também entendo que um pai e uma mãe convertidos sacrificam para que seus filhos não sejam alvo da ira de Deus, como o Jó, está entendendo? Sabe aquele tempo que ele é ignorante, não pode responder? Você responde por ele, sim. Mas a gente é concebido em pecado, a Bíblia diz isso. Não tenta tornar isso mais legal, não. Não tenta fazer anjinho de 7 anos, porque tem umas crianças de 7 anos que até o Satanás fica impressionado. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Senhor Jesus, você vê de mal. Quer? Mas geralmente a Fran está dizendo: pai e mãe também são bênçãos, né? São bênçãos. Filho é o termômetrozinho de casa. Mas esse papo de família é para uma outra série, né? A família dos que creem. Essa é a série. Então, escuta uma coisa. O Evangelho soluciona o problema que nós causamos, o pecado. O pecado atrai a ira de Deus. É isso que eu preciso entender. Deus é santo, Deus é justo. O pecado atrai a ira de Deus. Então o Evangelho soluciona isso. Ele soluciona e nos torna salvos e não mais alvos da ira de Deus. Agora, o que é a ira de Deus? É o que Jesus não queria experimentar. Jesus estava pronto para tudo, mas uma coisa ele não queria, embora estivesse pronto: experimentar a ira de Deus. Só que sabe o que a gente fez? Que o nosso negócio, ira, você pensa, né? Raiva, ódio, bater, socar. Vou repetir: todos os problemas da humanidade são sintomas. A causa é a separação de Deus. Sabe o que Jesus não queria experimentar? Ser separado do Pai. Sabe o que ele não estava falando com o Pai? Pai, eu estou com medo. Sabe o que ele não sentia? Medo. Jesus não sentia medo. Lucas 13, que é quando ele lava os pés dos discípulos, dá uma importante informação sobre ele. João 11 dá outra informação importante. João 11 ele vai ressuscitar Lázaro. Ele para na frente do túmulo e diz: pai, eu sei que você sempre me ouve, mas é só para eles verem como é que é o bagulho. Tipo, ele fala: ele tá ligado, querido, que é frequência total. Em João 13, a Bíblia diz assim, ó: sabendo quem era, de onde vinha e que para o Pai voltaria. Não tem, não está com medo. A gente está vendo um Cristo, a cruz. Se ele tivesse com medo, a hora que Pedro deu um mal, que ele já chutava um mal no chão. Não, ele disse: pai, eu até agora não te pedi nada segundo a minha vontade. Esse é o Cristo, esse é o modelo de Filho de Deus. Escuta, Jesus é um padrão exigido, não um modelo sugerido. Ele é o padrão que Deus exige, não é o modelo que Deus sugere. Só que calma,
você fica transitando quando fala da graça, ora soa legalismo, ora soa libertinagem, mas a compreensão do Evangelho te faz entender que a graça não tem a ver com o mérito e nem com a libertinagem, uma vida desenfreada, mas com compreender a obra de Cristo consumada. Isso é graça. Então, ele não queria o quê? Ser separado do Pai, e ele foi. Eu já comecei a apanhar na internet por causa disso, eu vou repetir. Meu amigo Douglas do Telescópio, ele acha super legal cortar minhas mensagens e colocar as partes mais polêmicas. Aí, agora eu vou falar, vou me defender aqui, não tá? O Douglas é o queridinho, filho do Josué Gonçalves, é uma bênção, fala mansinho, irmãos. Aí queima minha cara, aí botou lá, eu falando o que eu vou dizer agora, que o pecado é tão grave que separou a Santíssima Trindade. É isso que eu penso, os teólogos do Facebook. O quê? Mano, que absurdo. É só você ler a Bíblia. Não precisa você ser tão burro assim. Jesus na cruz diz: Deus meu, por quê? Mano, foi a primeira vez que ele foi separado do Pai. Eu não disse que ia ser uma condição permanente. Eu disse que isso é o resultado da ira de Deus. O que é a ira de Deus consumada? Ser separado para sempre da sua presença. Isso não aconteceu com o Cristo, mas isso acontecerá com todo aquele que o Evangelho não salvar. Amém? E o Evangelho é Deus te salvando por causa de Cristo, não por causa de você. Logo, não é um bom conselho, é uma boa notícia. E é um escândalo, Paulo diz, para os judeus que confiam na lei. Mas há o risco dos gentios usarem tal mensagem para dar ocasião à carne. É o que eu chamo de síndrome dos Gálatas, do legalismo à libertinagem. O Leandro disse aqui um princípio que a gente tem estabelecido na família. Escuta, o dízimo não deve ser encarado como uma lei que, se quebrada, atrairá a maldição. Deve ser encarado como um princípio que, quando observado, redunda em bênção e favor. Porque o Espírito que viria sobre nós, de Ezequiel 36, nos leva a cumprir os estatutos de Deus, e o dízimo é um estatuto. Mesmo sendo um estatuto, eu não estou trazendo ele como uma lei, no sentido de obrigatoriedade. Eu estou dizendo um estatuto perpétuo é alguma coisa que Deus estabelece e diz: eu gosto disso. Eu quero que essa coisa fique para sempre. Eu me sinto bem com isso. E o Evangelho não é tipo: agora você vai morrer porque se você não der o dízimo, seu filho vai ganhar inferno. Claro que não. Lógico que não. É ao contrário. Deus tem sido tão gracioso comigo. Eu sei que eu tenho problema com dinheiro, não é? Então, se eu não for organizadinho, se eu não honrar a Deus com um princípio mensal, né? Poxa, eu vou me celebrar, vou me extraviar, como diz o outro. Você sabe o que eu estou falando. Então, são princípios, não são leis que pesam contra nós, porque Cristo cumpriu a lei. Ninguém cumpriu a lei, Paulo disse. Só Jesus. Mas ele não cumpriu a lei. Esse que é a matemática, eu estou entrando no assunto. Jesus não cumpriu a lei para que eu ficasse livre de cumpri-la. Jesus cumpriu a lei para que o Espírito fosse derramado em mim e eu possa cumprir os estatutos de Deus com alegria. Porque João vai dizer na sua primeira carta que os mandamentos de Deus não são penosos. Quando que te é penoso ser generoso, por exemplo, nas suas finanças? Quando você ainda não foi transformado na sua natureza. Não tem, mano, não tem. Din-din revela. Gregório dizia: eu não estou falando de din-din, cara. E eu estou falando de din-din, cara. O din-din mostra, não tem, mostra. Então, agora, há tantas outras coisas que eu preciso compreender. Olha só que coisa incrível, só para mim fechar esse parênteses aqui, é um parênteses. Em Cristo eu posso ser generoso. Olha que legal. Em Cristo eu posso viver uma vida de liberalidade financeira. Por quê? Porque se Jesus foi capaz de dar a sua vida para me salvar, será que Ele não vai ser capaz de me suprir? Que evangelho que a gente está crendo, irmão? Então, nós precisamos compreender isso. Resumão, e aí a gente entra na reta final aqui. Então, o Evangelho é uma boa notícia
não um bom conselho sobre como devemos viver. Porém, o Evangelho é sim a notícia de uma nova vida abundante que Cristo proporciona a mim pelo Espírito, à medida que eu faço o quê? Creio e me entrego todos os dias. Essa é a minha parte, eu preciso acreditar. Jesus, obrigado, você fez todas as coisas. É o que Paulo diz em Romanos 7, Paulo acaba em depressão. Miserável homem que eu sou. Romanos 8, ele começa e diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Pronto, Paulo está confiando em quem? No Cristo. E no Cristo, ele vai dizer, toda a lei é boa, no capítulo 7 de Romanos, e é justa. A lei de Deus é justa. Agora, ninguém conseguiu cumprir a lei. Jesus cumpriu e nos deu o Espírito. E o Espírito faz o quê? Vai ter que pôr esse texto, põe lá, Joyce. A Joyce está anotando a mensagem, é uma bênção essa menina. Ezequiel 36, 27. Tomara que fosse a mensagem agora e não o WhatsApp, Joyce. É umas trocas dele. Vocês estão felizes ainda, gente? Amém. Eu não sei você, eu estou feliz, está gostoso, irmão. Não está gostoso? Não sei se você está achando gostoso, eu estou achando. Ezequiel 36, 27. Estou achando gostoso estar em família, estou achando gostoso o que Jesus está fazendo no Brasil. Eu estou achando gostoso ver pessoas crescendo no conhecimento da mensagem do Evangelho e saber que você vai poder viver uma vida abundante. Vai contar essa boa notícia para as pessoas. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus e guardeis os meus juízos e os. O Evangelho é a boa notícia de que Deus solucionou o problema do pecado, nos reconciliou com Ele, nos salvou da ira e nos deu o Espírito que nos leva a cumprir os seus estatutos. Bem simples. Por quê? Porque eu não estou falando de coisas externas, eu estou falando de mudança interior. Quando seu homem interior é mudado, nada é pesado para você. Tudo é gracioso e você faz com alegria. Então, em todas as áreas, no que diz respeito à santificação, obviamente, não apenas de finanças, mas de uma vida santificada. Então, eu preciso compreender isso. Aquele texto de Lucas fala da separação substitutiva. Jesus foi separado de Deus para que eu e você não fôssemos. Bom, perdão, a gente já tinha sido, né? Para nos reconciliar com Deus, melhor dizendo, comigo, na internet. Para nos reconciliar com Deus. Só que aí você precisa perguntar uma coisa, essa é a portinha que eu vou abrir e não vou fechar. Mas Ele então me salvou, me reconciliou com Deus, e isso é tudo obra dele pelo Espírito. Eu posso perder isso? Não. Sabe que você pode não desfrutar disso. E eu não tenho medo de falar do que eu creio. Bem, não pode perder. Por quê? Porque o que Jesus fez é completo. Só que você pode não desfrutar do que você já possui. Ser salvo e não viver abundantemente. Viver uma vida miserável, medíocre e falida. Era melhor ter sido salvo. Era melhor não ter sido salvo. E nós vamos entrar aqui, abrir porta de escatologia. Não vamos deixar só por abrir. De juízo. Isso aí é um mistério que está oculto, certo, nas gerações. Aqui é bem mais calvinista. Agora os calvinistas glorificaram, é uma coisa. Mas a obra de Cristo é consumada. E olha, irmão, eu sou de origem pentecostal. Eu achava um absurdo isso. Até ler as escrituras e olhar para a minha vida e falar, eu preciso acreditar que é Jesus que fez isso. Não é uma coisa, e a nossa preocupação de todo líder, de todo pastor justo é, peraí, mas as pessoas então vão se entregar ao pecado. Não. Quem é nascido de Deus não peca. Não. Ninguém conhece a graça de Cristo e sabe que Jesus vive em mim. Sabe o que Paulo fala? Poxa, se você se unir a uma prostituta, você vai unir Jesus à prostituta. Porque Jesus e você são a mesma pessoa agora por causa do Evangelho. Você quer que Jesus se una a uma prostituta? Então alguém que entendeu a mensagem do Evangelho e da graça absurda de Deus vai fazer isso? Não. Quem faz isso? Quem não entendeu. Quem não vive. Quem não nasceu de novo. Quem não experimentou. Não que não podemos ter ocorrências, mas não prática. Não se entregar. Não, isso não, jamais. Ninguém que nasceu de Deus se entrega ao pecado. Você pega, não pega? Eu também pego.
Mas se entregar ao pecado é outra coisa. Aí que a gente entra no problema, que eu não vou explicar, estou só falando no campo superficial mesmo. Aí a gente entra no problema, mas peraí, o cara pode ou não perder a salvação? Essa não é a pergunta é, ele foi salvo? A pergunta não é se pode ou não perder a salvação, a pergunta é, essa pessoa foi salva? E por salvação eu entendo o Espírito de Deus em mim, e o sangue de Cristo me lavando, me reconciliando e me levando a cumprir o estatuto. Talvez você vai ter que voltar para casa, parar na frente do seu espelho e dizer, eu fui salvo. Fica até um silêncio assim. Parece que tem 1 milhão de pessoas me ouvindo falar agora assim. Ninguém quer tocar nessas coisas. Eu sei até uns amigos meus aqui mais manjados de Bíblia fica preocupado. Gente séria fica preocupado. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi que a doutrina de Deus não deve ser moldada por causa do mau testemunho dos homens. Ah, mas tal pessoa entendia assim e se lambuzou do pecado. Tal pessoa não nasceu de novo e a doutrina de Deus não vai ser mudada porque ela não entendeu a doutrina. Simples de resolver. Amém? Glória a Deus. Está feliz ainda, irmão? Você está feliz ainda? Irmão, não sabe não. Olha o meu legalismo dentro. Não estou feliz, eu queria merecer isso. Para. Eu queria fazer por merecer. É um absurdo. É um absurdo. Mas fica calmo, Fábio. Semana que vem tem mais. Eu já vi que eu vou ter que desdobrar para semana que vem um assunto. Provavelmente para a gente ainda seguindo o Evangelho da Graça, para isso ficar mais claro. Mas agora vamos terminar. Não dá tempo, mas eu ver. Vamos terminar em Efésios capítulo 1. Vocês estão me entendendo, irmão? Sim? Sim. Quem está comigo, diga sim. Sim. Não é quem está concordando comigo, é quem está me entendendo. Ontem a gente estava lá na praia com os irmãos, com os líderes, e um dos irmãos que ministrou lá foi amigo meu, Gilberto Araújo, de Brasília, do FAIA do Universitário, negão, filósofo, antropólogo, magistrados do grau, não sei o quê. Ele é muito inteligente, muito inteligente. Daí os irmãos falando. De repente ele parou e disse assim: irmão, pode discordar. Daí o pastor disse assim: eu queria entender primeiro. Eu tive meio que um sentimento de uma coisa parecida agora. Amém, irmão? Vocês discordam? Tipo, nem entendemos direito o que você está falando. O que eu quero que você entenda hoje? O Evangelho é uma boa notícia. E essa boa notícia anuncia: Deus já solucionou todo o problema seu em Cristo. Você pode crer, se entregar e desfrutar. Amém? Eu acabei de lembrar que eu não falei o que o teólogo rebateu na frase do outro. Nem vocês não lembravam mais disso. Mas alguém lembrava ainda? Isso é uma coisa, lembrava. Esse teólogo, eu gosto de na fogueira, Timothy Keller, rebatendo, agora nunca lembro, eu confundo a frase, Francisco de Assis, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. É Francisco de Assis ou Agostinho? Agostinho, não é essa família, é o Agostinho de Hipona, não é o Augustinho, não assista a Grande Família, você não aprende nada do Evangelho lá. Você só aprende como você e a sua casa são. Não amém, né, irmãos? Não amém, né? Escuta, Agostinho de Hipona disse: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Olha aqui, cara, eu usei isso, eu confesso. Principalmente quando a gente ligava com os pobres, esfregando na cara. Aí Timothy Keller disse: errado. Eu disse: eita! Não, imagina, cara, errado. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia sobre o que Deus já fez. Então eu não consigo fazer isso com atitudes. Eu tenho que falar sobre a boa notícia. Porque se o Evangelho pode ser ensinado com atitudes, eu estou ensinando para as pessoas que o Evangelho é só um jeito certinho de se viver, coisa que a maioria delas não consegue. Eita, briga de cachorro. Nem o Hipona já está no terceiro céu, né? Tempo.
escuta, isso é incrível, é verdade, é uma boa notícia, eu tenho que anunciar. Agora, claro, crer, viver e desfrutar. Crer, melhor, vou melhorar. Crer, se entregar e desfrutar. Aí quando eu me entrego e eu desfruto, naturalmente eu vivo uma nova vida que ensina as pessoas sobre uma vida agradável a Deus. Mas eu preciso falar para elas como é que eu consegui aquilo. Porque muitas vezes a gente quer ser exemplo para as pessoas, mas na verdade é o jeito de a gente esfregar na cara delas que elas estão erradas. E você faz isso com os ímpios, de tão trouxa que você é. Desculpa a palavra trouxa. Porque em vez de você falar para o cara que está ali preso no pecado, que Jesus já resolveu o problema do pecado, você esfrega na cara dele que você tem uma vida diferente, ele só se sente mal. Faz parte sentir-se mal e ser contristado, mas aí você diz: ei, calma, vai dar tudo certo. Aí vem o Lucas e canta aquela música: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, vai dar tudo certo. Ela não sabe essas músicas. Isso é a situação que a situação que negão está vendo. Você está feliz aí também? Então, olha só, esse é o ponto. Eu sinto que eu vou ter que explicar um pouco mais disso, mas eu quero aguçar mesmo o seu pensamento a respeito da graça de Deus. Escuta, crer no Evangelho é uma mudança de condição, não meramente uma mudança de hábito. Sabe o que o apóstolo João disse na sua carta? Que nós já passamos da morte para a vida. Crer no Evangelho não é só uma mudança de hábito, é uma mudança de condição. Eu já passei, eu não vou passar, eu já passei da morte para a vida. E João diz uma coisa incrível. Ele disse: a gente mostra isso quando ama uns aos outros. Por quê? Porque a segunda consequência da queda foi a separação social. Então, quando eu consigo amar o meu próximo como Deus ama ele, eu passei da morte para a vida. E a igreja é simplesmente uma família que passou da morte para a vida e ama uns aos outros. E o mundo olha isso e diz: que coisa incrível. Porque na verdade eu digo que eu gosto do cara do meu lado, do meu trabalho, mas se ele se ferrar, eu vou falar: a gente vê isso. O Evangelho é essa mudança de condição. Então, como a gente pode resumir a doutrina da graça? Efésios 1, 3. A gente tanto falou disso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Versículo 4. Quem está ali, diga sim, gente. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Presta atenção. O Evangelho é uma boa notícia. O primeiro capítulo do Evangelho é uma boa notícia a respeito da graça de Deus. O subtópico, o primeiro desdobramento da graça é: fica calmo, Deus escolheu você. E isso deveria ser incrível quando é vivido. Por quê? Porque uma vez que Deus expulsou o homem do jardim, todos nós carecemos de aceitação. Por quê? Porque o homem foi expulso da presença de Deus. Mas Paulo diz que em Cristo Deus nos escolheu de volta. Isso é glorioso. Mas sabe o que acontece? Eu já não preciso mais ser aceito pelos homens. Por quê? Porque Deus me aceitou e me escolheu. Esse é um fato primordial sobre a graça de Deus: a eleição, a escolha de Deus. Agora, aí o texto diz: qual é o sinal da eleição? Sermos santos, irrepreensíveis, estarmos diante dele e andarmos em amor. Você está salvo? Você foi eleito? Eu fui eleito, então vou me entregar para o pecado. Foi eleito pelo PT, seu miserável. Eu vi uma frase que eu não vou aguentar, não podia falar assim. Eu
Eu não consigo, amor. Eu tenho que falar. Eu preciso. Tudo em mim precisa, mano. O brasileiro ser místico, profético e apostólico no fim dos tempos, cara. O cara escreveu assim: cuidado, nem toda ligação que vem do presídio é trote sobre sequestro. Pode ser pedido voto. Condição que nós chegamos. Alguém pode ligar para ele e falar: vota em mim com ele. Glória a Deus. Mas então escute, para a gente terminar isso. Olha só. Eu precisava, eu não consigo. Não tem nada a ver com uma coisa que é legal. Cara do céu. Meu Deus, as coisas da internet falando que as pessoas não tem nada para fazer. Tem gente que deve ficar esperando as três acontecer para ficar. Que é muita sabedoria. Escuta. E os caras zoam a realidade, né? Tem gente que recebe esses trotes, eles recebem virado, os caras estão zoando. Primeira coisa, irmão, olha só, Deus te escolheu em Cristo, amém? Para de dizer que você aceitou Jesus, pelo amor de Deus, isso é mó chato. Tudo bem, meus amigos jogumeiros, a gente vai lá, deixa, as pessoas, eles não podem falar isso, mas não, vamos crescer no entendimento de uma boa teologia, irmão. Você não aceitou Jesus, você não tinha capacidade nem condição para fazer isso, foi Jesus que te escolheu, amém? Isso deveria falar, você deveria se sentir especial. Olha só, quase ninguém te segue no Instagram, mas Jesus te escolheu, cara. Você está feliz? Olha só. Nem minha mulher me seguia no Instagram até uns tempos atrás, irmão. Estava ruim, mas Jesus me escolheu, irmão. Amém? Amém? Amém. Isso me livra da aceitação dos homens. Segunda bênção espiritual, versículo 5. A gente já trabalhou isso dentro de outros contextos. E nos predestinou para filhos de adoção. Diga comigo, adoção. Então, olha só, a graça está estruturada na eleição e na adoção. Deus te escolheu. Agora você não está mais expulso da presença de Deus por causa de Cristo. Você não é mais alvo da ira de Deus. Você foi salvo. Olha só muda uma letra, irmão. É o S do Superman, faz toda a diferença. Você foi salvo da ira de Deus. E você foi adotado. Por quê? Porque com a expulsão do homem, o espírito de orfandade passou a governar todo ser humano. Todo ser humano nasce órfão de Deus. Nasce órfão. Nasce órfão. Na sua estrutura original ele nasce órfão. Mas ele experimenta o Evangelho e recebe a adoção. Escuta, vou repetir. E a adoção quebra o poder do espírito de rejeição. Você não é mais rejeitado. Você não é mais rejeitada. Você foi adotado. É uma boa notícia. Deus me escolheu e me adotou em Cristo. Quebrou o espírito de rejeição. Amém? Por que, Leandro? Porque eu preciso desfrutar de uma nova vida. Eu preciso sair desse lugar onde todas as pessoas comuns, todo homem caído vive, procurando ser escolhido por alguém e procurando uma paternidade que não pode suprir o que só o Pai Celestial pode. Eu fico preocupado com a nossa carência de paternidade. Fico preocupado. Porque é sinal que a gente não entendeu o Evangelho. Não é fácil. Não é fácil. Talvez como nunca antes eu tenho sentido a falta de alguém que tivesse aberto um caminho para mim. Presta atenção aqui, escuta. Nos últimos 6 meses eu acho que eu disse para a Fran 1000 vezes: não é fácil ser órfão. Que embora eu receba a adoção de Deus, eu estou dizendo para ela assim, tipo, cara, não é fácil. A realidade que eu vivo, e que é uma realidade do brasileiro, ninguém abriu o caminho para mim. Minha mãe está aqui com tudo que ela é e que ela foi, ela abriu o caminho em Cristo, isso foi fundamental. Mas sabe, tipo assim, cara, ninguém deixou nada para mim. Não sei se você já se sentiu assim, né? Eu falei, caramba, cara, morar de aluguel para sempre, Jesus socorro.
Não, tem coisas que para as pessoas são tão normais, mas para mim parece uma coisa tão difícil. Mas sabe o que eu estou experimentando? Ao mesmo tempo, um nível, um entendimento da adoção que eu nunca vivi. Eu estou experimentando um cuidado da paternidade de Deus, né? A minha casa está experimentando que a gente está assustado. Não, eu já falei, eu estou assustado com a paternidade de Deus sobre mim. Eu estou me achando especial mesmo. Não estou falando para você de altivez. Eu não estou falando isso, os irmãos me conhecem, cara. Eu sou um cara simples, eu sou um cara acessível. Eu estou me achando amado demais. Oh, meu Deus, eu e o Romário quase. Meu Deus. Graças a Deus, nosso time se portou bem dentro de campo, conseguimos um resultado. Com a ajuda dessa torcida maravilhosa do Pai do Céu. Por quê? Porque por muito tempo da minha vida eu senti uma coisa: eu estou sozinho, eu tenho que fazer isso acontecer. E agora estou vivendo uma estação que tipo, eu não faço nada, tudo está acontecendo, está leve, está gostoso, está legal. E eu agora estou tipo, sendo um meio pelo qual o Pai está tocando pessoas com essa realidade. Isso é poderoso. Sabe isso, irmão? O Evangelho. Só pode ser o Evangelho. Tem que ser Jesus o Evangelho, irmão. Eu estou feliz. Você está feliz ainda? Que bom, você tem que estar. Então, última coisa e a gente termina aqui. Versículo 7. A gente já mencionou isso. Quer dizer, não é bem a última, vai ter mais um versículo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça. Já deixa para nós preparado o Tito 2:11. Tá bom, Joyce? Então, gente, a gente vai terminar aqui. Escuta, presta atenção. Olha aqui para mim, presta atenção. Eleição, adoção e redenção. Redenção. O sangue de Jesus pagou as nossas dívidas, remiu as nossas ofensas. Olha para mim, presta atenção. Em Cristo, Deus não sente-se mais ofendido por você. Por quê? Porque muitas pessoas aqui acham que ofendem a Deus com o seu pecado. E olha, eu tocando pontos difíceis. Mas não ofende? Sim e não. Ofende se você peca e tenta resolver isso. Quer dizer que você não está em Cristo. Mas se você peca, quebranta, confessa, arrepende, abandona, não ofende. Deus fala: fica tranquilo, eu sabia que você ia se acusar todo, por isso eu enviei o meu filho. Mas aí isso não é uma entrega ao pecado, é um acidente de percurso. Até que cada vez mais pelo Espírito, eu vou mostrar isso, Cristo vai sendo formado em você e a gente vai vencendo todas as áreas. Vamos tendo o que Jesus chama de vida abundante. Você pensa que vida abundante está relacionada a bens materiais, e embora isso possa ser muitas vezes parte, vida abundante é o seguinte, mano: tem tanta vida em você que transborda para outras pessoas. Você tem uma vida abundante? Leandro, você pode ter uma vida abundante e estar quebrado financeiramente por algumas razões. Deus pode estar trabalhando com você. Fica tranquilo que Jesus vai liberar os recursos. Ele vai acabar, não é para sempre. O deserto é a estação. Talvez você está lidando com uma enfermidade, como talvez seria o espinho da carne de Paulo. Talvez. Mas vida transborda de você sobre outras pessoas. O que é vida abundante? Nossos amigos de Pelotas, agora do Centro Sião, sofreram um acidente de carro. Rodrigo da Miriam, e um rapaz morreu. Estavam indo ministrar agora, compartilharam comigo. Esses irmãos são incríveis, a gente foi muitas vezes lá servi-los. A igreja que eles me deram hoje, da Catarina, o pessoal, o Rafael, começou porque eles perderam a mãe dele de câncer. Eu falei para a Fran: nossa, eles sofreram tanto. Eles estavam indo ministrar, um caminhão, cara, entrou na mão deles e arrebentou o carro. Um dos meninos da banda morreu. Aí você vai perguntar: cadê o Evangelho? Está que esse menino está plenamente na presença de Deus. Está
que você pega um cara igual o Rodrigo, meu amigo, eles liberaram uma canção que dizia: eu prossigo para o alvo pelo prêmio. Eles nunca antes nós vivemos tanto que cantamos. É o Evangelho. O Evangelho não vai te safar do sofrimento. O Evangelho vai te ajudar a passar nele com paz que excede o entendimento dos homens. Quem está me entendendo? Eu preciso andar. É uma tensão que parece contraditória e paradoxal. Mas você acabou de dizer que curar é parte, sim, mas não curar é parte de se quebrantar. Curar é parte de experimentar o Evangelho eterno. Não curar é parte de submeter a soberana vontade de Deus. Quem está me entendendo? Não tem conflito nisso. Tem para quem não está em Cristo. Então, escute isso. Redenção significa que Deus não está mais ofendido com você. Não, isso é muito bom. Não, isso é muito bom. Porque olha aqui para mim, você pode achar que Deus está ofendido com você e por isso você não se achega a Ele. Te trava. Você não consegue chegar a Deus. Por causa do quê? Da culpa. Lembra? Adão sentiu culpado, ó. Vergonha e medo. A redenção é o sangue de Jesus pagando a sua dívida. Aí você pode sair e se colocar diante da presença do Pai. Dizer: Pai, realmente eu ainda não sou o que deveria ser, mas em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, à medida que eu creio, me entrego, eu vou desfrutar. Aí você sai da gangorra. Embora existe os acidentes de percurso com o pecado, já não é mais. Você já não é tão fraco, você começa a sentir graça de Deus. Quem está me entendendo? Deus, isso é bom demais, meu. Isso é glorioso, meu. Amém? Então, gente, agora o que eu já mencionei semana passada, mas eu quero ainda dizer isso e a gente encerra o nosso último texto. Para entender a graça, eu preciso entender a lei. E a lei determinava que o pecador deveria se apresentar ao sacerdote e oferecer um cordeiro por causa do pecado. Levítico 6. Quem lembra disso? Sacode a mão aí para mim. Diz sim, só para me ver se você está me ouvindo. Sacode a mão aí. Levítico 6. Então, quando o pecador arrependido chegava diante do sacerdote com o cordeiro, o sacerdote tomava o cordeiro. Escuta isso, escuta. Isso é graça. Graça é eleição, adoção, redenção. Isso é o Evangelho da Graça, primeiro capítulo. Deus te escolheu, te adotou e te redimiu. Como eu entendo isso? Quando o pecador oferecia o cordeiro, o sacerdote pegava o cordeiro e examinava o cordeiro. Escuta, se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito de volta e o pecado perdoado. O que eu preciso entender? Que Jesus é o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive o meu e o seu. Aleluia. Aí você diz: Leandro, eu não sou perfeito. Sim, mas o cordeiro é. Amém. Escuta, o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. Isso é libertador para uma vida abundante. Primeira coisa, eu preciso entender que é graça. A primeira boa notícia do Evangelho. E graça é: eu fui eleito, adotado, redimido, e o cordeiro é perfeito, mesmo que eu ainda não seja, o serei pelo Espírito. Quem está me entendendo? Então Deus não está mais ofendido. Agora, Tito 2, 11 em diante, e terminamos, porque eu não poderia falar de graça sem tocar nesse ponto. Porque a graça de Deus, diga comigo, graça de Deus, se há manifestado, trazendo salvação a todos os. Então você foi salvo pela graça. Não é mérito seu, é graça. Graça, o favor que nós não merecíamos. Ok, mas olha o que a graça faz.
ensinando-nos. Esse é o ponto que os pregadores da hipergraça não ensinam. Eles pregam o que eu os preguei agora e fica por isso. Aí sim eu me inclino para o pecado e para a libertinagem, porque me parece que então tá bom, o cordeiro é perfeito, eu sou uma droga e vamos embora. Não, a graça de Deus, ela ensina-me. Como? Transformando a minha natureza. Como? Pelo Espírito, que faz o quê? Me inclina a observar os estatutos de Deus. Viver pelo Espírito é se inclinar para as coisas do Espírito. Sim. Viver pela carne é se inclinar para as coisas. Não há contradição nisso. A graça me educa. A graça te educa. A graça nos ensina o quê? A renunciar à impiedade. Ela se manifesta me educando, e a graça, que é o Espírito de Cristo em mim, me ajuda a dizer não. Quem está me entendendo? Sim. Isso é vida abundante. E as concupiscências, eu gosto da palavra concupiscência, porque ela significa forte inclinação para. Quanto mais você entende o Evangelho, mais você desfruta da graça. Quanto mais você desfruta da graça, mais você se inclina para o lado de Deus. Por quê? Porque as concupiscências mundanas desta era, deste século. Leandro, eu não estou conseguindo vencer o pecado. Talvez é porque você não entendeu que Jesus já fez isso. É realmente muito difícil vencer o pecado. E eu vou te dizer uma coisa, a gente não consegue. Mas qual é a boa notícia que o meu pastor leu aqui? Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o... Está feito. E ele disse isso em João 16, logo após ter dito: fica calmo, eu vou, mas o Consolador virá. Sabe o que Jesus disse? Não vos deixarei órfãos. Fica tranquilo, porque quando Jesus falou que ia embora, Pedro sacou a espada: não vai. Eu até entendo, Pedro era o mais crente ali. Sério? Era o mais crente e o mais carnal. Mas era crente. Ele tanto cria que ele falou: ninguém vai pegar esse cara foi a melhor coisa que aconteceu em toda a nossa vida, não vai embora, não. Jesus falou: Pedro, eu tenho que ir. Mas como? Calma. Eu não vos deixarei órfãos. Porque perto de Jesus o cara se sentiu forte contra o pecado, né, irmão? A hora que Jesus transfigurou lá, Pedro falou: Deus abençoe. Partiu, galera, hashtag Pedro está offline. Pedro sai do grupo. Tipo, vou ficar aqui, vou desfrutar desse ambiente, amém? Mas ela me ensina a viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Alguém alcançado pela graça absoluta de Deus é sóbrio, justo e piedoso, não pelo seu próprio esforço, mas pelo nível de entrega ao Espírito de Deus. Porque Paulo diz que Deus efetua em mim o querer e o realizar. Então só tenho que deixar Deus fazer uma coisa comigo: mudar o meu desejo. Não é tão fácil, mas é só isso que eu tenho que falar. Senhor, muda os meus desejos. É um desafio mesmo para nós, mas Ele pode fazer isso. Aí olha o que diz o versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança. Nós já aprendemos que a nossa esperança é sermos semelhantes a Jesus e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então olha para mim, tenho uma boa notícia para você. Jesus já solucionou o problema do pecado, e você pode agora ter uma vida nova e abundante, para a glória de Deus e para o benefício de quem te conhece. Que tudo seja para a glória de Deus e para o benefício do próximo. A minha vida precisa transbordar, não para mim mesmo, precisa ser derramada sobre outras pessoas. Precisa alcançar o perdido, precisa alcançar o débil na fé. Amém? Feche os seus
seus olhos aí onde você está. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite famíliadosquecreem.com.